Alguma vez você já chegou a olhar para a Bíblia e pensar: será que isso aqui é só mais uma história? Será que isso aqui é só mais um conto antigo, como por exemplo a mitologia grega, romana, egípcia, suméria, babilônica? Ou talvez você até já chegou a ouvir falar que a Bíblia é como um mito antigo, é cheio de contos, de historinhas ali para boi dormir, e não soube muito bem como defender o seu ponto de vista. Mas se isso já aconteceu com você, pode ficar tranquilo, porque hoje a gente vai mergulhar fundo nessa história e descobrir a verdade. Bom, de cara, a Bíblia pode parecer só uma coleção de mitos antigos, só mais uma mitologia como qualquer outra. Ainda mais quando a gente percebe todas as semelhanças que ela tem com as outras histórias do mundo antigo. Por exemplo, o dilúvio, a criação do mundo, as primeiras civilizações, mas será que é tudo a mesma coisa? E num pequeno spoiler aqui, eu já vou falar que não, mas a Bíblia divide muitas opiniões. Para alguns, ela é a palavra de Deus inspirada e trazida por meio de seus profetas e por meio de seus escritores, mas para outros, ela é uma história mal intencionada e enviesada, feita por pessoas mal intencionadas ao longo dos anos, que só queria escrever um texto maluco para controlar a cabeça dos outros. Mas hoje a gente vai comparar a Bíblia com as mitologias do mundo antigo para saber exatamente quais são as diferenças e quais são as semelhanças. O nosso objetivo aqui é, claro, explorar essas semelhanças, mas revelar por que a Bíblia se destaca, porque ela não é um mito qualquer, mas sim a revelação de um Deus único, supremo e soberano. Mas para a gente já começar tendo um panorama geral do que a gente vai tratar aqui, vamos ler o Salmo 96, versículo 5. Pode abrir a sua Bíblia aí, eu já deixei a minha preparada e vamos lá. Pois todos os deuses das nações são ídolos, mas o Senhor fez os céus. Então aqui a gente já tem uma pista, né? Mas agora uma provocação. Se a Bíblia é mais uma história como todas as outras, por que ela foi a única que mudou o mundo para melhor e por que ela foi a única que sobreviveu? E se for verdade, onde você se encaixa nessa história? Porque comparar a Bíblia com uma mitologia é a mesma coisa que você comparar um livro de romance com uma carta de amor genuína. Elas podem até parecer a mesma coisa, mas uma se inspira em algo real e a outra é a realidade. E é importante pensar por que tantas culturas do mundo antigo têm histórias tão parecidas com o que diz a Torá. Antes da gente falar sobre as diferenças, vamos começar tratando das semelhanças. Quando a gente lê ali a mitologia babilônica, a mitologia suméria e a mesopotâmica também, ali no Enuma Elish, no épico de Gilgamesh, a gente tem algumas semelhanças notáveis entre os textos. Você pode até pensar, meu Deus, isso aqui é exatamente igual a Gênesis, só que num nível de riqueza, num nível de detalhe muito maior. E isso não é impressão sua, realmente é um texto muito semelhante a Gênesis, porém mais detalhado. Será que a Bíblia é a mesma coisa, só que com uma literatura inferior? Porque afinal eles nasceram no mesmo canto do mundo, no antigo Oriente Médio. Então vamos ver isso aí mais a fundo. Primeiro, o épico de Gilgamesh. Ele foi escrito mais ou menos ali no século 21 a.C., lá na Suméria, contando uma aventura épica sobre Gilgamesh, o rei de Uruk. Mas uma coisa interessante é a tábua número 11, que conta uma história muito curiosa sobre um suposto dilúvio. Um cara chamado Utnapishtim é praticamente um Noé mesopotâmico, ora. Ele recebe um aviso dos deuses para construir uma arca. Ele coloca vários animais dentro, sobrevive àquela enchente e no final ele acaba justamente no topo de uma montanha. Parece bem familiar, não é? Em Gênesis capítulos 6 a 9, a história é exatamente essa. Noé constrói uma arca, coloca os animais dentro e sobrevive com a sua família ao dilúvio enviado por Deus. Já no Enuma Elish da Babilônia, datado lá do século 18 a.C., a história é sobre como o deus Marduk derrota Tiamat, uma deusa que representa o caos aquático, e ele inclusive usa o corpo dela para criar o nosso planeta. Isso lembra um pouco Jó 41, mas também lembra bastante os primeiros dois versículos de Gênesis, não? Vamos ler aqui rapidinho. No princípio, criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nos dois casos, o mundo começa com caos e água, e um ser divino interfere nessa situação e traz ordem. E não para por aí. O poema de Atrases, lá da Mesopotâmia, fala de humanos criados pelo barro, exatamente igual a Gênesis capítulo 2, versículo 7, onde Deus, por meio do pó da terra, do Adamá em hebraico, cria um ser chamado Adão. É curioso que inclusive
inclusive os dois se relacionam à palavra Edom, que significa vermelho. Já lembrando que tanto o nosso sangue quanto o barro possuem ferro. É muito curioso da gente analisar isso de uma perspectiva biológica e química, né? E a gente tem isso inclusive na mitologia egípcia, onde o deus Atum cria o mundo a partir de um caos aquoso. Todas essas histórias têm ecos muito parecidos. Então o que está acontecendo aqui? Por que tantas histórias se parecem? A resposta, na verdade, ela é muito simples. O antigo Oriente Médio, ali a Suméria, Canaã, Mesopotâmia e a Babilônia também, compartilhavam muitas tradições orais. Gênesis, por exemplo, foi escrito por Moisés 1400 anos antes de Cristo, e Gênesis nasce justamente nesse contexto cultural. Essas semelhanças não mostram uma cópia, mas na verdade mostra que as pessoas daquela época contavam histórias sobre as mesmas coisas: a criação, as origens humanas e um dilúvio. Mas aqui vem a primeira grande diferença. Enquanto os mitos são cheios de deuses brigando, se degladiando, muito inspirado em uma forma de literatura heróica, Gênesis já é muito mais direto, focado em um Deus único e soberano. É até um pouco sem graça, né? Não tem nenhuma narrativa heróica ali de Deus acabando com alguém e estabelecendo a humanidade de uma forma heróica, de uma forma maravilhosa, inspiradora. Na verdade, não. Gênesis é uma narrativa muito limpa, né? Uma história sem esses elementos heróicos. Por que será que Gênesis é tão limpo e objetivo, enquanto todos os outros parecem uma novela, um filme épico? E se tantas culturas falam de dilúvio e de criação, será que tudo isso é uma grande invenção ou um eco de alguma coisa que realmente aconteceu? Mas qualquer um que estuda mitologia sabe que mitos evoluem. É quase que aquele telefone sem fio, né? Um vai contando a história pro outro, cada um coloca um pouquinho, tira um pouquinho, vai alterando. A gente vê isso na mitologia grega, na mitologia romana, principalmente na mitologia egípcia, que tem histórias totalmente diferentes acerca dos seus deuses. É como se fosse uma fofoca ali que vai ficando cada vez mais cabeluda, né? E isso inclusive é muito forte no hinduísmo, ali com a história de Krishna, onde os próprios hindus falam isso com normalidade. Quer dizer, para eles não tem problema nenhum a história ser incorporada ao longo do tempo. Voltando, por exemplo, ao épico de Gilgamesh, onde ele tem uma história muito detalhada, com deuses brigando, com pássaros mágicos, com uma arca ali cheia de detalhes realmente, quase que como se fosse o tabernáculo que a gente vê ali mais pra frente no Pentateuco, e elas são histórias longas, repletas de ação realmente. Mas como a gente já viu, Gênesis fala muito pouco sobre isso. Ele fala ali da criação brevemente, fala da queda, depois ele traz uma pequena genealogia ali com muita coisa implícita, mas poucas coisas explícitas. Aí vem o dilúvio com a obediência de Noé, e tudo isso sem muita firula, sem deuses secundários, sem dramas, subdramas, nada disso. Se a Bíblia fosse realmente um mito evoluído, inspirado nessas histórias, como muita gente diz, ela não seria como é. Na verdade, ela seria muito mais encorpada, altamente detalhada, cheias de teosofia, teogonia, como a gente vai ver daqui a pouco, mas ela não é. Ela é objetiva, curta e ela é praticamente seca. Por que isso? Justamente porque Gênesis não está tentando entreter ninguém, mas revelar. Deuteronômio 6,4 já diz: o Senhor é nosso Deus, é o único Senhor. Enquanto esses mitos são politeístas, a Bíblia nos apresenta um Deus eterno, soberano, onisciente, onipresente e onipotente, que é Senhor de tudo o que existe, alguém que está fora do espaço e fora do tempo, e é Senhor também dessas coisas. E isso é um argumento muito forte para a autenticidade de Gênesis. A simplicidade dele vai totalmente contra a lógica de um mito que cresce ao longo do tempo. Ela parece muito mais uma narrativa purificada, ou vindo direto da fonte divina, ou preservada divinamente pela linhagem de Sete, nos trazendo um forte indício de que a verdade não precisa de enfeite, ela simplesmente é. Outra diferença gigantesca é a forma com que cada mitologia lida com os seus deuses. Por exemplo, elas são cheias de teosofia, que significa Theo, Deus, Sofia, sabedoria. Então, sabedoria de Deus. Ou seja, elas especulam muito, elas falam muito sobre a natureza dos deuses, o que eles pensam, como eles são, as suas falhas, as suas virtudes, e também com muita teogonia. Theo, você já sabe o que é. Gonia vem de Gênesis, né? Fala da origem dos deuses. Teogonia é a origem dos deuses. E essas mitologias também são muito ricas em sua teogonia. Na
mitologia grega, por exemplo, Urano e Gaia geram os titãs, que geram Zeus, que vira ali o boss da tropa dos deuses, né? E no Enuma Elish, que a gente estava falando, Marduk também vem de uma linhagem de deuses que brigam entre si, que fazem guerra entre si. E a mitologia egípcia, ela tem tantas variações, mas tantas variações, que não dá nem para falar de todas aqui. Mas eu vou deixar a recomendação desse livro, que é a Bíblia e o Egito, do Rodrigo Silva, aqui do Brasil. E ele fala muito bem sobre a mitologia egípcia, as variações em suas histórias e também como a Bíblia entra nisso tudo. Mas agora, analisa a Bíblia um pouco. Ela é praticamente silenciosa sobre isso. Ela não fala nada sobre a origem de Deus, muito menos sobre as suas motivações. Ele simplesmente é. Vamos abrir agora em Isaías 55, versículos 8 e 9. Isso é Deus falando, tá? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem são os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque como os céus são mais altos do que a terra, deste modo são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos e os meus pensamentos do que os vossos pensamentos. Ou seja, Deus é um ser incompreensivelmente superior a nós. A gente não pode nem ter a ambição de entender parcialmente a essência dele. Para nós isso é algo impensável. E a Bíblia deixa isso muito claro. A Bíblia não é sobre a origem de Deus. A Bíblia é sobre a revelação de Deus e a obra da redenção que ele preparou para o nosso planeta. Jesus também fala lá em João 8,58: antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, já naquela época, ele mostra o conceito não só de passado, presente e futuro, mas o conceito de alguém que está fora do tempo. Alguém que consegue analisar o espaço e o tempo por fora, como se fosse não um livro, porque quando eu olho para esse livro, eu só consigo ver ele de um ângulo por vez. Eu não consigo visualizar ele de todos os ângulos de uma vez só. Já Deus não. Deus consegue ver todos os ângulos ao mesmo tempo e ele não precisa pensar, ele simplesmente sabe. É uma coisa totalmente fora da nossa compreensão, né? E esse silêncio da Bíblia a respeito da teosofia e da teogonia, inclusive evita muito a idolatria que todos os povos ao longo da história tiveram e muito. Êxodo 23:5 fala exatamente isso: não terás outros deuses diante de mim. Então, enquanto os mitos tentam humanizar os seus deuses, dando a eles pais, filhos, brigas, esposas, a Bíblia mantém Deus como um grande mistério. E isso é proposital, não é para vender um personagem, mas para mostrar que Deus está totalmente fora da nossa compreensão. Ele é grande demais para caber nessas histórias. E uma coisa curiosa da gente pensar também é por que esses conceitos iniciais de Gênesis, por exemplo, o dilúvio, a criação, eles foram tão difundidos ao longo do Antigo Oriente Médio, mas a figura de Deus só foi preservada na linhagem hebraica, porque a influência era muito forte para a idolatria. A Bíblia ela conta exatamente essa história, né? A pressão era muito grande em cima dos hebreus para que eles se tornassem idólatras. A gente inclusive vai ver isso no próximo vídeo. Mas é curioso da gente ver que só a Bíblia, só a Torá, só a Taná, lá da cultura hebraica, trazem essa ideia do Deus verdadeiro, enquanto as outras se perderam em suas idolatrias. Agora voltando à questão do dilúvio. Eu já falei que o épico de Gilgamesh e o poema de Atrasis também falam sobre essa questão. Inclusive mitos de povos muito distantes, tá? Como por exemplo os indígenas também falavam sobre dilúvios catastróficos. Os indianos também falavam sobre isso. E é curioso da gente ver que hoje em dia a ciência também já tem falado um pouco a respeito disso. Os geólogos vêm encontrando muitas evidências de inundações regionais massivas. Tem, por exemplo, o caso do Mar Negro, lá em 5600 a.C. Então isso vem sugerindo que um evento global deixou suas marcas e as suas raízes em toda essa tradição oral, que mesmo que eles quisessem inventar uma história acerca disso, essa história ela é muito mais potencializada por alguma coisa que realmente aconteceu, como o caso do dilúvio. E outra questão importante é que a genética também fala de uma suposta Eva mitocondrial, uma ancestral comum de todos os seres humanos que viveu há uns bons milênios atrás. Mesmo que essa estimativa possa variar muito, a data é muito antiga. E isso ecoa lá em Gênesis 3:20, que chama Eva de mãe de todos os viventes. De novo, será que essas histórias são memórias de algo real? Agora, uma diferença é que na Bíblia o dilúvio é um juízo divino.
2 Pedro 3, 5 a 6 diz: o mundo de então pereceu afogado em água. Então, diferente desses mitos onde os deuses brigam entre si e mandam dilúvios na humanidade por um mero capricho, Gênesis foca no propósito de Deus para a humanidade: purificar a terra e salvar os justos. E essa questão do dilúvio se assemelha muito a uma questão de várias testemunhas contando a mesma história, cada uma na sua visão. Só que a Bíblia nos dá o real motivo por trás dela. E agora a gente vai entrar no tema mais sinistro do vídeo: deuses copulando com seres humanos. Nas mitologias isso é uma coisa comum. Zeus se apaixona pelas mulheres mortais e gera os semideuses, ali como por exemplo Hércules, filho de Alcmena. Na mitologia nórdica isso também é muito comum. Mas e a Bíblia? Ela também fala a respeito disso, só que de uma forma bem diferente. Mas antes da gente entrar nisso, lembre de deixar o seu like e se inscrever no canal para que o YouTube continue mandando esse conteúdo para você, porque poucas pessoas no Brasil falam abertamente sobre esse conteúdo que eu tenho trazido. Então, para mais conteúdo acerca do universo bíblico, se inscreve aí e fica com a gente, tá? Bom, em Gênesis capítulo 6, versículos de 1 a 4, nós lemos sobre os filhos de Deus, que são os anjos caídos, se unindo com as mulheres humanas e gerando os Nefilim, descritos como gigantes poderosos, varões de grande renome da antiguidade. O curioso é que esses Nefilim, eles não são heróis coisa nenhuma. Na verdade, eles são aberrações contra a ordem divina, quase que como experimentos genéticos orquestrados por esses demônios para perverter a criação de Deus. A epístola de Judas, capítulo 1, versículo 6 também fala: e aos anjos que não guardaram o seu estado original, mas deixaram a sua própria habitação, ele reservou cadeias eternas, sob trevas até o julgamento do grande dia. Falando bastante, inclusive, sobre o livro de Enoque, que é um livro muito interessante, que vale a pena ler, embora ele não seja a escritura sagrada, tá? Mas ele fala bastante sobre os dias de Noé. Mas uma coisa importante é saber que esses anjos têm uma punição bem séria decretada para eles. E isso, por incrível que pareça, tem uma relação direta com os filisteus, que são inimigos do povo israelita, conforme a Bíblia nos conta. Uma coisa que pouquíssima gente fala é que eles vieram, a origem desse povo filisteu é da ilha de Creta, e Amós 9:7 fala exatamente isso, e eles são possivelmente os povos do mar ali do século 12 a.C. Mas um fato é que a cultura cretense é o berço do Minotauro, que traz justamente essa ideia de um ser híbrido, uma criatura grotesca, que lembra muito essa questão dos Nefilim que a gente viu aqui em Gênesis antes do dilúvio. Outra coisa muito curiosa é que desde a Idade Média nós temos muitos relatos sobre súcubos e íncubos, que são demônios que seduzem os humanos, sendo os súcubos para coletar o material genético do homem e o íncubus para inseminar em uma mulher, alterando geneticamente esse material no meio do processo, com alguma intenção ali maligna por trás, né? Para criar uma criatura geneticamente modificada. Então, aliando esse fato aos Nefilim, aos gigantes que na Bíblia sempre foram inimigos do povo de Deus, a gente consegue traçar uma lógica bem precisa do que está acontecendo. E outra coisa curiosa é que a Bíblia fala diversas vezes que todos esses deuses dos outros povos, todos esses ídolos, na verdade eles são demônios disfarçados. Deuteronômio 32:17. Eles sacrificaram a demônios, não a Deus, a deuses que não conheciam, a novos deuses que eram recém-chegados, a quem seus pais não temiam. 1 Coríntios 10:20. Mas eu digo que as coisas que os gentios sacrificam, eles sacrificam aos demônios e não a Deus. E eu não quero que tenhais amizade com os demônios. Ou seja, de acordo com a Bíblia, os deuses das mitologias e das religiões pagãs, na verdade são anjos caídos enganando a humanidade. Hoje em dia a gente ainda tem isso, mas acontecendo de uma outra forma, até porque a estratégia desses seres é moldada de acordo com aquela civilização. Então de nada adiantaria se eles chegassem agora para uma pessoa falando: ó, esse aqui é o seu Deus agora, você vai adorar ele e sacrificar todos os seus filhos em uma fogueira para adorar essa capinha de celular aqui. Esse aqui é o seu Deus. Não faria sentido eles usarem dessa estratégia. Então eles vão moldando aquilo para cada sociedade, para afastar aquele povo do verdadeiro Deus. Eu não vou entrar em muito detalhe agora, talvez eu entre em um outro momento, tá? Mas se você quiser saber mais sobre isso,
Fica essa recomendação aqui, tá bom? Mas são todos lobos em peles de cordeiro. São estratégias desses seres para enganar a humanidade. E nessa questão dos Nefelim ainda, a gente tem lá em Gênesis 6:4 falando de vários outros gigantes, como eu já falei, só que a gente também tem Golias. Golias era um gigante e ele era de qual povo? Do povo filisteu, percebe? O mesmo povo que tem essa cultura do Minotauro e de seres híbridos. O mesmo povo que vem lá de Creta, um local que tem toda essa questão de deuses copulando com as mulheres humanas, gerando esses semideuses. Números 13:33 também fala dos Anaquins, que são descendentes dos Nefilins, e os espias hebreus eles se sentem como gafanhotos diante desses seres gigantescos. Então, diferente dessas mitologias que glorificam esses seres híbridos, esses semideuses, né, como Hércules, até Alexandre o Grande, né, os reis da Grécia Antiga tinham muito essa questão. Inclusive eu falei de Tales de Mileto recentemente no vídeo da evolução, né? Depois você dá uma olhada lá. Mas ao contrário disso, a Bíblia ela condena esses seres como uma rebelião espiritual. Judas 1:6, que a gente já falou, e 2 Pedro 2:4, falam sobre esses anjos caídos presos pelos seus pecados. E o Salmo 106 solidifica ainda mais essa ideia. Vamos abrir ali no versículo 37 e 38. Sim, eles sacrificaram os seus filhos e as suas filhas aos demônios e derramaram sangue inocente, até mesmo o sangue de seus filhos e de suas filhas, os quais sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi poluída com sangue. Efésios 6:12 deixa isso inclusive ainda mais claro, falando que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades, que são demônios ali de alta hierarquia, né? E esses sacrifícios ali do Salmo 106, eles não são exclusivos do povo do Oriente Médio, tá? Isso aconteceu muito ali entre os astecas, entre os maias. Praticamente todos os povos da antiguidade, com exceção dos hebreus que seguiam a Deus, sacrificavam seres humanos. É uma coisa curiosa, né, da gente analisar. E é mais curioso ainda a Bíblia ser a única que fala que os gigantes são inimigos de Deus. Todas as mitologias, elas idolatram exatamente isso que a Bíblia rejeita. Natanael, eles são como vírus espirituais. Eles corrompem a criação de Deus com um propósito nefasto. E Apocalipse 12, versículo 9, coloca uma pá de cal nessa questão. A minha Bíblia diz o seguinte: e o grande dragão foi lançado fora, aquela antiga serpente chamada de Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi lançado à terra e os seus anjos foram lançados com ele. Mas Apocalipse 20, versículo 10, nos dá uma excelente notícia. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para sempre e sempre. Cristo vence no final. Você quer estar no time vencedor ou no time perdedor? Porque em Cristo Jesus nós já somos vencedores, mas contra ele já estamos condenados. Então aprofunde-se na palavra e resista aos enganos, conforme Tiago 4:7 nos exorta. E se você achou essa abordagem interessante, se inscreve aí no canal e comenta alguma experiência que você tenha tido relacionada exatamente a isso. Que Deus os abençoe e até a próxima.